Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 573 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuando aqui essa carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Então, após Paulo, no capítulo 3, ter se alegrado muito com a fé dos Tessalonicenses, ele vem aqui no capítulo 4, nos primeiros 8 versículos desse capítulo, ele vem trazendo uma exortação, ele vem trazendo um direcionamento que concerne a vida sexual daquela igreja, daquelas pessoas. Amém? Por quê? Porque os Tessalonicenses, segundo estudos aqui, eles tinham a reputação de ser sexualmente promíscuos. Então, o povo da Grécia, o povo daquela região, tinha, essa questão muito forte da promiscuidade, do homossexualismo, muito forte. Então, eles tinham essa reputação. Então, Paulo vem nesses 8 primeiros versículos, falando um pouquinho sobre isso, sobre esse assunto. Então ele fala sobre santidade aqui. Só existe uma forma de eu e você dominarmos essa força que atua na nossa carne, que é esse drive sexual, é que nós possamos nos submeter ao Espírito Santo, nos submeter à vontade de Deus, para que nós possamos utilizar esse dom maravilhoso que é o sexo da forma correta. Amém? Então vamos lá. Olha o que Paulo fala aqui. A vida que agrada a Deus. Versículo 1 do capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos, nós vos exortamos a vocês, para que vocês aprendam a viver de modo a agradar a Deus. Tá? E é assim mesmo que vocês já têm vivido. Mas nós pedimos e aconselhamos a vocês que vocês continuem fazendo isso e ainda mais e mais. Em nome do Senhor Jesus, eles falam aqui. Pedimos e aconselhamos que façam ainda mais. Versículo 2. Pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. Ele fala aqui no capítulo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados, que nós estejamos santos. O que é isso? Puros, separados para um propósito, que vos abstenhais da prostituição, que fiquem livres da imoralidade. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente, isso é uma coisa que tem acontecido muito até os dias de hoje, desde aquela época, desde a antiguidade, a imoralidade, a prostituição, a forma errada de se usar esse dom de Deus que é o sexo, tem destruído muitas pessoas. Tem pessoas que são completamente conduzidas por esse desejo, por essa lascívia, por essa força sexual e não colocam controle nisso. Não colocam controle e acaba que vem uma série de consequências péssimas, Inclusive doenças, inclusive a morte. Quantas pessoas a AIDS já matou? Quantas pessoas doenças sexualmente transmissíveis já mataram? Se você fizer aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, você não tem que se preocupar com isso, porque o sexo dentro do casamento é bênção, não traz consequências ruins, não traz doenças, não traz nada de errado. Essa é a vontade de Deus para nós. Versículo 4, ele continua. A vontade, além disso, é que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra.
E aqui, numa outra versão, ele fala que esse corpo ele está se referindo à esposa ou ao esposo, né, como um corpo, né, somos um só corpo. Então, você pode interpretar dessa forma. Então, dentro do casamento, isso tem que ser algo muito abençoado, muito lindo. Vou ler aqui na outra versão. Que cada um saiba viver com a sua esposa ou com o seu esposo de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito. Amém? Uau, isso é lindo, né? Isso é lindo. Deus reservou essa bênção do sexo para o casamento. Versículo 5. E não com paixões sexuais baixas. Não em outra versão, não com o desejo de lascívia, que é você incitar as outras pessoas a terem relações sexuais. Como os gentios, ou seja, como as pessoas que não eram conhecedoras da palavra de Deus faziam. Não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos que não conhecem a Deus. Versículo 6. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Porque quanto abuso existe nessa questão. Pessoas abusando sexualmente de outras. Isso a gente vê muito com até crianças, crianças sendo abusadas sexualmente, que nem entendem nada sobre isso ainda, estão sendo abusadas. Isso é muito comum, infelizmente. Infelizmente, isso é um mal. Então, nesse assunto, ninguém desrespeite os direitos do seu irmão, principalmente concernente a esse assunto. Pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Muito cuidado com esses abusos sexuais, porque eles serão sim castigados. Amém? E ele continua, versículo 7. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Outra versão diz: Deus não nos chamou para impureza, mas sim para santificação. Amém? Nós devemos ser puros, devemos ser santos, separados para Deus, para nos dedicarmos a Ele, para fazermos a vontade de Deus, que é muito melhor do que a nossa. É uma vida muito melhor do que a nossa. Eu tinha medo antes, de me converter, entre aspas, porque converter, eu falo converter a Deus, não a uma religião. Eu tinha medo de, poxa, eu vou deixar de fazer muita coisa, eu vou me aprisionar. E não, na verdade é o contrário. A gente fica livre daquilo que nos aprisionava antes. Eu era preso ao sexo, ao desejo do sexo. Todo dia eram coisas que vinham à minha mente, eram pensamentos, eram desejos. E quando a gente se entrega a Deus, isso vai se submetendo e a gente pode ficar livre para viver uma vida santa, livre para viver uma vida que agrade a Deus. Isso é maravilhoso. Isso nos traz uma alegria incomparável. Amém? Versículo 8. Para fechar hoje. Portanto, quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Então, fechamos aqui com a palavra-chave, o Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, é aquele que nos guia, é aquele que nos direciona, que nos unge, nos capacita e nos fortalece. Então, se não tivermos o Espírito Santo dentro de nós, nós vamos fazer besteira, nós vamos ser guiados por desejos imorais, nós vamos ser guiados por pensamentos imorais, vamos cometer muitas besteiras. Com o Espírito Santo é diferente. Podemos até cometer algumas coisas, mas logo em seguida ele nos convence, nos arrependemos e voltamos ao caminho. E que nada seja isso muito sério. Amém? Pecadores, nós continuamos a ser, mas com a
o direcionamento, com a unção, com a capacitação do Espírito Santo, nós conseguimos viver em santidade. Só existe essa forma. Amém? Então vamos orar a respeito desse assunto. Senhor Deus, Pai, obrigado porque o Senhor não nos deixa às cegas nesse assunto de sexo. O Senhor nos orienta, o Senhor nos conduz. É algo tão forte dentro de nós, mas nós sabemos que mais forte é a Tua presença, é o Teu Espírito Santo, é a Tua força, é o Teu poder, muito mais forte do que qualquer drive sexual, muito mais forte do que qualquer desejo. É o Teu poder em nossas vidas. Então nós declaramos aqui e nos rendemos a Ti. Declaramos que entregamos nossas vidas, nossos pensamentos, nossos sentimentos e tudo em relação, principalmente essa questão sexual a Ti. Que o Senhor possa nos curar, que o Senhor possa nos libertar e que nós possamos viver a Tua vontade nessa área. Recebemos a Ti, Senhor Jesus, como nosso Senhor, como nosso Salvador. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto, com mais e mais ensinamentos de Paulo, através do Espírito Santo, é claro.